E portanto, queria-te perguntar para começarmos, para quem nunca ouviu falar do Márcio Franco, quem é que tu és? Quem é que tu te consideras ser? Tanto pessoalmente, Olha, se quiseres ir por aí, como depois profissionalmente, estás à vontade. sim, porque depois tudo acaba por estar ligado, não é? Sim, A sim. forma, a forma como nós somos é um reflexo, ou melhor, o nosso negócio acaba por ser depois um reflexo daquilo que nós somos. E eu sou uma pessoa de perguntas, como já tinha falado contigo. E eu adoro muito as perguntas e o desafio que a pergunta traz. A pergunta leva-nos sempre a algo mais inspirador e leva-nos a alcançar uma visão que, que muitas vezes pode ser quase inatingível, mas que depois nos traz, se nós conseguimos planear isso e colocar aqui um passo a passo, nós conseguimos fazer isso. Conseguimos atingir, quase como se fosse um sonho, mas com objetivos. Então passa a ser uma realidade a longo prazo. Vá. E eu sempre gostei muito disso. Sempre me inspirei com pessoas, com situações em ver e eu, olha, eu gostava de chegar ali. Ok, mas como é que eu posso chegar ali? O que é que aquela pessoa faz que a fez colocar naquele pódio, naquela situação. E eu sempre gostei de me inspirar. Tenho uma mentalidade muito construtiva, ou seja, para mim, valores, honestidade e não pensar tanto no problema e pensar mais na solução, acho que é um bom caminho para o futuro, porque senão nós vamos estar a pensar no que é o problema, porque é que nos aconteceu, como é que ele está a magoar-nos, a interagir connosco. Não, ok, esse problema aconteceu, pronto, tudo bem. Agora, como é que eu vou solucionar? E depois isto passou também para a fisioquímica. Eu sou uma pessoa de vanguarda, eu gosto de várias áreas. Costumam dizer que eu sou o homem de sete ofícios e desde a medicina chinesa, a fisioterapia, a osteopatia e depois agora mais recentemente de uma forma bem mais profunda a gestão, eu acabei por adicionar tudo isto num Márcio que passa para as minhas consultas, passa para os funcionários, passa por toda a equipa e um dos pilares até que a clínica tem é mesmo isto, é a inovação. Então, para mim, a inovação, mesmo a nível de tecnologia e tudo, é uma área que eu também gosto muito, passa para a clínica. Os colaboradores, ou principalmente a recepção, põem as mãos à cabeça. Mas é por um bom sinal. É treino. Gostei aí de uma coisa que estavas-me. Não, aliás, queria era dar contexto às pessoas que nos vão assistir, porque tu começaste a falar da Fisioqui, começaste a falar do que tu gostas e tudo bem, mas dá um bocadinho de contexto para quem nos está a ouvir e que nunca ouviu falar de ti. O que é que tu tens? Qual é a clínica que tens? Que especialidade é? Há quantos anos existe? Dá um bocadinho esse contexto para as pessoas também perceberem aqui o seguimento da conversa. Ok. Então, o Márcio começou por ser terapeuta há 19 anos e depois por uma necessidade de ajudar um colega, um amigo, aliás, e não ter hipótese de como, eu na altura pensei, olha, eu gostava de ter um espaço em que eu pudesse atender os meus amigos, os meus familiares, a qualquer hora que fosse. Porque naquela altura, aos 20 e qualquer coisa, nós estamos muito disponíveis, temos muita energia, e então isso faz com que nós tenhamos um dia de 48 horas, quando na verdade são 24. Então, eu estava cheio de vontade e a Fisioqui depois nasceu nesse contexto. Um espaço muito pequenino, todo emadeirado, teto, paredes e tudo, então ficava assim uma coisa muito tradicional. Na altura tinha uma cultura muito nipónica também, por causa das artes marciais, e então foi muito interessante. Nessa altura eu fazia medicina chinesa, depois mais tarde tirei formação em fisioterapia, osteopatia ainda, e a área de gestão, porque depois a clínica, entretanto, começou a crescer. Portanto, já lá contamos com 16 anos, fazemos este ano 16 anos, e passamos de um faz-tudo, que era eu, o único colaborador, para uma equipa de quase 25 pessoas que temos neste momento, e com espaços já de 650 metros quadrados, com uma série de especialidades, em que o nosso core é a área do movimento e fisioterapia. É assim, eu já conheço a clínica porque tu tornaste nosso cliente e depois eu estive aí contigo. Mas queria puxar aí uma coisa e realmente a clínica, eu quando entrei ali parecia um spa. Eu assim, "Fogo, isto é tão grande, depois tem ali os equipamentos para fazer treino, tem ali tem sauna, tem não sei o quê, e não sei o que mais. Isto parece um hotel, eu venho para aqui viver. Mas queria puxar aí uma coisa que tu falaste que foi a gestão. Tu depois formaste, acabaste por formar em gestão. De que forma? Foi licenciatura? Foi cursos que foste fazer? O que é que tu Olha, fizeste nessa área?
E na altura eu gostava muito de tirar uma pós-graduação em gestão. E ainda hoje quero. Eh, Ainda hoje quero, mas eu comecei a perceber que eu tinha que estar muito na parte operacional, ou seja, tinha que estar muito na área terapêutica, porque eu tinha poucos colaboradores, na altura também não conseguia montar processos, não Ok. conseguia ter esta visão mais estratégica, então eu andava sempre a apagar fogos, basicamente. E eu percebi que haviam cursos online, até que eu fui tirar um curso com o Paulo Vilhena. Ao Boa. tirar esse curso, eu percebi que a gestão era assim, ao início, um bicho de sete cabeças, mas era algo mesmo muito necessário. Eu, na altura, sentia que estava sob areias movediças quando eu tomei consciência daquilo que era ter um negócio próprio. Sobre areias movediças, porquê? Porque eu percebi que, na verdade, estava a tentar caminhar quando, na verdade, eu estava sempre no mesmo sítio e não conseguia perceber o porquê. O negócio ia evoluindo, ia tudo de vento em popa, agendamento online e tudo mais, mas, na verdade, tudo dependia muito de mim. E quando o Paulo Vilhena diz a primeira vez, é preciso nós termos tempo para pensar. Disse, ok, então vamos ter tempo para pensar. E comecei a pensar e a frustrar em simultâneo, porque na verdade não conseguia ter ideias. Mas, entretanto, o processo em si foi evoluindo e comecei a ter outra apetência para a gestão e o raciocínio, e depois, a partir daí, fui parar à Academia de Negócios de Saúde da Ana Gonçalves, e foi aí que se abriu mesmo o leque por completo, já há alguns anos. Então aí eu comecei a estruturar processos, procedimentos, a ter noção do que eram as métricas, a gestão, equipa, recursos, tudo isso. Inicialmente não foi tanto o crescimento, mas foi a gestão daquilo que eu já tinha. Então foi muito interessante perceber que eu não tinha tido mais lucro, melhor, não tinha tido mais faturação, mas tinha tido mais lucro. E as coisas estavam a estabilizar por aí. E depois, a partir daí, foi um crescendo. Portanto, em termos de formação na área da gestão, tenho essas formações no qual sou ligado à ANS, mas ainda espero vir a tirar uma pós-graduação para ter outro tipo de conhecimento também Na numa área. universidade. Embora que o conhecimento que tenho é altamente válido, Sim, mas sim. é mais para ter outros horizontes. Sim. E uma coisa que eu acho que também é importante frisarmos é que tu agora também és mentor, digamos assim, de outros negócios de saúde lá na academia da Ana, certo? Ou seja, tu acompanhas agora outros donos de Exatamente, sim. clínicas para os ajudar, no fundo, a fazer aquilo que tu começaste depois a fazer quando aprendeste mais sobre gestão. É isso. Exatamente, sim. Ok. É. E o facto de depois estar também de conseguir perceber quais é que são as dores e de já ter passado por elas, depois também facilita aqui um pouco o processo. É isso. E parece que estás-te a rever tipo uns passos atrás, uns anos antes, tu, "Ih, eu estava ali, agora já. Exatamente. Ahm, é fixe, e no outro dia por acaso estava a assistir um podcast que ele estava a dizer que, e acho que até foi o Paulo de Vilhena que estavas a dizer, que ele estava a dizer o seguinte, que é, nós só temos uma empresa, e depois quando ele disse isso, eu disse, realmente eu ainda não tenho uma empresa, que é, nós só temos uma empresa que é quando nós não precisamos de estar a trabalhar, tem lá gente a trabalhar no operacional, no dia-a-dia, e nós conseguimos estar de fora, entre aspas, a comandar as tropas, a perceber o que é necessário fazer, eh, em prol da empresa, ou seja, pensar mais na estratégia da empresa e não estar sempre no dia a dia. No dia a dia, no operacional, é pá, agora tenho que fazer um agendamento, agora vou ter que ir dar a consulta, agora vou ter que sair, vou ter que não sei onde, vou ter que comprar mais material, vou ter que comprar não sei o quê. E quando nós deixamos de fazer isto para nos concentrarmos naquilo que é a nossa visão, a visão do nosso negócio, a construir os tais processos que falaste, é que tu começas a ter aqui a parte da. Começas a ter efetivamente uma empresa, não é? Começas a olhar para a empresa e não a estar a trabalhar dentro da empresa. Foi este caminho que tu também estás a percorrer ou que já percorreste? É neste sentido também? É sempre nesse sentido, sim. Até porque senão passa a ser, há um termo muito engraçado que existe que é eu presa, não é? Sim. Que é sou, sou, Estou sou preso sou eu e mesmo. mais ninguém. Exatamente, é mesmo eu preso, porque depois, se formos a ver o volume de horas de trabalho cada vez mais, os CEOs, a taxa de burnout é muito grande. E não só por aquilo que se trabalha depois no próprio negócio durante o horário de expediente, mas aquilo que se faz a seguir. E como tu também, enquanto gestor, também compreendes, e também não, acaba por ser muitas vezes quase inglório. Ainda no outro dia falava com alguns colegas mas será que o valor, o vencimento que nós tiramos, que é justo para aquilo que nós fazemos? Ah, Não, mas nós também somos CEOs e empreendedores por outras razões. Ou seja, o pagamento também vem de outra forma, que é
o estímulo que nós temos em dizer, olha, eu vou implantar isto e isto vai funcionar. E não é que funciona, não é? Olha, fiz aqui este processo e impulsionei determinadas pessoas e não é que isto funciona. Aqui, referindo mais à questão que estavas a falar, acho que é extremamente importante aqui uma questão, que é a inteligência emocional por trás daquilo que é importante termos como gestores. Porque se formos a ver, sei lá, eu ter alguém na minha equipa que é um gestor operacional e que faz 2 vezes ou três melhor do que eu, isso pode mexer muito com o meu ego. Mas também é importante eu pensar qual é que é a minha visão a longo prazo. É que eu faça tudo na mesma e que ele seja só um operacional e eu tenha que validar, ou que na verdade ele seja altamente autónomo, eu consiga pegar no potencial daquela pessoa e que eu esteja completamente descansado e eu faça as minhas decisões. Eu Né? prefiro Então depende isso. muito aqui. Ora, exatamente. Eu acho E que essa parte é que é interessante. eu convivo com muitas pessoas com negócio e sei que muitas das vezes, algumas delas têm o ego lá em cima. E é difícil isso que tu disseste, ou seja, trazer alguém que seja melhor para elas pode gerar algum conflito. E eu penso o oposto. Embora eu seja tipo muito trabalhador, eu considero uma pessoa extremamente trabalhadora, trabalho muitas horas e por aí vai. Eu treino-me para ter pensamento de preguiçoso, que eu a uma altura até falei isso contigo, que é como é que eu penso sempre nisto, quando eu tenho um problema à minha frente é, se eu não tivesse mãos nem pernas, como é que este problema se resolvia? Porque imagina, eu preciso de ir buscar não sei o que lá fora, mas se eu não tivesse mãos nem pernas, eu tinha que arranjar uma maneira de alguém ir lá buscar. Não era eu. Estás a Exatamente, perceber? sim, sim. E então, eu tento sempre ter o pensamento preguiçoso de como é que eu vou pôr alguém a fazer isto para que eu não tenha que andar a fazer isto? Porque estás a perceber? E se a pessoa, e depois nós temos duas, acho eu, pelo menos é aquilo que eu me tenho apercebido, nós temos duas formas de começarmos a construir a nossa equipa. A primeira é trazer uma pessoa que já esteja, um A-player, não é? Uma pessoa que já esteja mais à frente, que já perceba daquilo. Outra coisa é trazer uma pessoa novinha, sei lá, um estagiário ou uma pessoa que esteja a sair da universidade e depois nós damos formação. Tens estas duas hipóteses. E às vezes pode compensar trazer esse tal estagiário, tu formas-lo como tu gostas, ele torna-se muito bom. E claro, depois tem que haver aqui a retenção dele, não é? Tu vais-lhe formar se ele depois vai embora depois da formação, isso é que é difícil. Exatamente. Mas isto para te dizer o quê? Que eu tento isso que tu estavas a acabar de dizer, de trazer alguém, se conseguir trazer alguém que seja ainda melhor do que eu e ele faça aquilo melhor do que eu fico super satisfeito, porque o meu trabalho não é aquele. O meu trabalho é deixá-lo a fazer a coisa que ele é muito melhor do que eu e eu preocupar-me com outra coisa. Tipo, não sei se Claro. isto faz sentido, se Isto, é o teu isto, isto tem, pensamento. isto, claro. Isto tem aqui três pontos importantes. O primeiro é porque é que eu tenho o meu negócio? Eu quero ter o meu negócio para eu ter mais tempo livre, ou seja o que for, para eu ter um rendimento maior e o que é que eu preciso fazer para alcançar, não é? O segundo ponto é, eu de certeza que vou precisar de equipa, porque de qualquer uma das formas, eu, Márcio, eu só vou conseguir atender um para um, enquanto se eu multiplicar a minha equipa é vezes X, não é? E depois, um terceiro ponto é ter um bom processo de delegação. Ou seja, se nós fizermos as perguntas certas, por exemplo, se eu tenho um colaborador que me diz, ao Márcio, olha, isto não funciona, e se eu disser, pois, isto não funciona porque não estás aí pela esquerda, deve ser pela direita. Mais importante será, olha, pensa porque é que não funciona e traz uma solução. Eu estou a inspirar, estou a mentorar essa pessoa, esse colaborador, para que ele possa também trazer soluções e começar a ter uma mentalidade mais construtiva, a ter uma mentalidade menos operacional e mais estratégica. E isto depois vai se gerando com a continuidade, não só em termos estratégicos, fazer as perguntas certas, mas depois também inspirando. Eles veem que o nosso modelo enquanto equipa, ou melhor, enquanto líderes, também somos assim, também vamos fazendo as perguntas. Depois vamos também premiando, gerando aqui momentos uau para os próprios colaboradores, e isto vai gerando um impulso bom de "Ah, eu trabalho aqui, mas vale a pena. E eu trabalho aqui não é só pelo vencimento, é também por aquilo que eu consigo adquirir. Olha, eu tenho a minha autonomia, eu consigo decidir sobre isto. Eu não preciso estar sempre a questionar qual é a direção. Eu sei qual é a direção e sei até onde é que posso ir. Não é? Isso, por exemplo, acontece com a recepção. Elas sabem que têm decisões em que elas sabem até onde é que podem ir e está tudo certo. Porque elas têm esse percurso já muito bem delineado. Tudo isto foi sendo, antes de ser delegado, ainda foi demonstrado, supervisionado e só depois sim delegado. E aí nós vamos construindo este processo muito,
de uma forma muito, muito eficaz. Por isso, sim, claro que concordo contigo. Eu estava aqui a apontar uma coisa, tive aqui um flash com aquilo que estavas a dizer, surgiu-me uma ideia. Eu estou a escrever aqui para depois passar também à equipa. Que é, quando tu disseste assim, muitas das vezes o que é que acontece? Quando o dono quer ser. Imagina, tu tens equipa e quando tu queres saber de tudo que a equipa está a fazer dentro do negócio, tu tens aquela cena de tem que ir supervisionar, deixa ver se ele está a fazer bem. Ah, ele acabou agora o tratamento, deixa ver se o paciente saiu bem. Percebes? Tem aquela necessidade de andar sempre a controlar. E uma coisa que eu agora. Tu falaste disso e caiu uma ficha. Olha, o Márcio tem razão. Deixa-me apontar aqui para depois poder falar com a equipa. Que é sempre que existir um problema, sempre que um colaborador nosso tiver uma pessoa da nossa equipa tiver um problema, pedir-lhe do género: olha, quando tiveres um problema, em vez de vires ter comigo pedir uma solução, traz-me três soluções possíveis e traz-me dentro dessas três aquela que te pareça melhor. Estás a ver? Assim eles já vêm com o chip de, ok, eu quando for ter com ele não lhe vou dizer qual é o problema, já vou com as três soluções e com aquela dentro das três é que eu acho que é a melhor. Porque, pá, não sei se isto te faz sentido, mas eu ouvi isto no outro dia e fez-me muito sentido. Não sei se tu aplicas isso, se não aplicas, mas eu agora estou Sim, para. sim, é isso mesmo, é isso mesmo. Eu acho que, olha, houve uma altura que eu até fiz uma brincadeira. Recordas-te daquelas folhas A4 que nós tínhamos na primária com o nosso nome, Sim. ficava assim dobradas e tinha o nome Márcio, ok? O que é que eu fiz? Eu fiz uma altura, principalmente nos dias em que estou na parte da gestão, tenho muito hábito de me bater à porta. Então muitas vezes eu estou com força, então não ouço. Já de propósito, para eu estou focado e está tudo bem. Mas quando eu sei que vou bater à porta e há momentos em que isso tem que acontecer, eu já cheguei a colocar uma folha dessas e a dizer decisões e ideias, 2 euros. Já não me recordo o que é que tinha, que isto já foi há algum tempo. Opiniões, 1 euro. E já não sei o que é que era. E fazer a pergunta certa, grátis. E então eu dizia, olha, vocês querem pagar 2 euros, 1 euro ou isto é grátis? E então, pronto, olha, pode E ser grátis. eles, Então, olha, traz-me o que é que tu consideras que isso pode ser feito, não sei o quê. Pronto, e já iam embora sem uma decisão minha. E às vezes até a brincar nós conseguimos, e é uma vertente muito minha, que é a área da comédia, a área da boa disposição e eu do também riso. gosto, eu também gosto. Ah, Podes mandar aí umas piadinhas que eu. Não estou a e brincar, desculpa. então, nada, nada, isto é uma coisa gira, é simples, mas que depois também traz aqui algo de lição. Pronto, e quando nós conseguimos colocar isto na equipa, acho que é muito giro. E Sim. claro, mais uma vez, fazer crescer esta mentalidade de, de, de decisão também, de capacidade de decisão. As pessoas gostam de se sentir envolvidas. Qualquer processo em que envolve a equipa tem que estar envolvida. E, obviamente, existe depois um líder. E é óbvio que esse líder tem que dizer: olha, a nossa direção é esta, estamos juntos. Eles só têm que dizer: estamos juntos. Mas para isso eles têm que estar comprometidos, porque sem esse comprometimento eles dizem: olha, estamos juntos, mas é só das 9 às 6. Eu depois a seguir também não quero ser incomodado, tá? Enquanto o comprometimento certo, mais sério, olha, são 11 da noite, olha, malta, eu estou-vos a enviar esta mensagem, eu não queria muito, mas está a acontecer isto assim, assim. E depois toda a gente responde. Isso é fixe quando se vê, Yeah. Tu sentes, não é? estão Porque todos comigo, significa não que a estou taxa de sozinho. comprometimento é boa. Sim. Exatamente, é isso. É isso. Boa. Eu acho que essa é a parte Porque também difícil, quando é pode ser. preciso, nós estamos lá. Sim. Eu quero aproveitar aqui para te colocar um desafio, que eu tenho alguns clientes que estão nesse desafio, entre aspas, não é um desafio, mas é, no fundo, tentar colocar-te o desafio que os meus clientes estão a viver, alguns deles, para tu poderes dar alguma resposta àquilo que tu vivenciaste, para eles poderem tirar sumo disto, que é, eu tenho alguns clientes que ainda estão a trabalhar sozinhos, ou seja, são eu presa. E alguns Uhum. deles têm muita dificuldade em delegar. Ok? Se tu estivesses na posição deles, nessa posição em que parece que tudo depende de ti, não consegues sair para nada, se tu sais, a faturação sai contigo, que conselho é que tu podias dar a essas pessoas? Ou o que é que tu farias? Ou o que é que tu fizeste na altura, não é? Para conseguires fazer isso? Não sei se consegues responder a isso. Sim. Olha, acima de tudo, é pensar em duas coisas. Inteligência emocional, conforme eu referi no início, porque eu acredito muito nisso, é não olharmos, acima de tudo, nós termos a nossa consciência em termos de pontos fortes e aspectos a trabalhar. E para nós delegarmos, nós temos que ter muito esta noção. Porque senão, se eu vou delegar uma tarefa em que eu faço muito bem, mas na verdade eu nem sequer a quero delegar, então não faz muito sentido, não é? Então eu vou delegar aquilo que eu não sou bom, aquilo que eu não gosto e aquilo que eu às tantas tenho pessoas na equipa com apetência para. Se eu não tenho, procuro. Então acho que a inteligência emocional é um dos pontos. E a segunda via, obviamente, são processos.
há muitas empresas que ainda querem começar a construir processos de delegação, querem começar a construir equipa, mas nem sequer pensaram ainda no organograma, que é uma coisa tão simples. E o organograma vai definir o quê? Ok, eu, Márcio, sou o CEO. Depois, a seguir, eu tenho o marketing, que estou espetacularmente bem acompanhado, que é com o Pedro Cunha. Depois, a seguir, nós temos a contabilidade e temos tudo mais, Obrigado. né? E depois, a seguir, claro, e depois, a seguir, nós vamos ter, ok, a coordenação desta área. Sou eu na mesma, ok, para já está tudo bem. Mas a seguir vou ter os fisioterapeutas ou a área técnica. E assim por diante. Mas quais é que são as funções de cada? É? E depois nos técnicos, olha, que funções é que eu vou dar aos técnicos, na verdade? Porque hoje em dia também existe aqui uma questão que é nós conseguirmos, através da inteligência emocional, assumir, na verdade, o nosso negócio. Um dos erros que eu fiz há muito tempo atrás foi: se eu tenho prestadores de serviços, é como se nós fôssemos sócios. Este foi um grande erro. E eu percebi mais tarde que, na verdade, eu tenho um prestador de serviços que me está a prestar um serviço, mas conforme ele pretende, não, nas minhas condições. Abrindo aqui um parênteses, eu no ano passado, em setembro, foi o segundo ano que eu fui tocar ao Rock in Rio. Era um concerto em Leiria de 1000 músicos. E estavam lá dois apresentadores de televisão. E no ensaio geral que nós fizemos, portanto, nós fizemos o concerto todo para perceber como é que estava o som e tudo, houve uma parte que entraram os dois apresentadores de uma determinada forma, estava entusiasmante, mas não estava tanto. A direção de produção disse: para, então vamos fazer isto, não é desta forma, é de outra forma. E eles voltaram a entrar outra vez de outra forma. Ou seja, o espetáculo é meu, eu é que sei como é que vocês vão Claro. entrar. E isto é uma questão mesmo muito importante, que é o quê? Olha, então eu tenho esta equipa de técnicos, esta equipa vai começar a trabalhar, mas como é que cada um vai atender? Olha, vai atender conforme eles consideram. Não, vão atender como eu quero. Porquê? Porque o espetáculo é meu, a clínica é minha. Então eu quero dar esta experiência ao cliente. Da mesma forma como quando nós vamos a uma Disney, os bonequinhos têm todas, as pessoas que andam lá com os fatos e tudo mais, todos eles têm um processo muito específico, têm tempos de descanso específico. Então, para quê? Para que a experiência do cliente seja aquilo que nós conhecemos e toda a gente ganha com isso. Então, resumindo, o ponto principal é emoções, gerir bem as emoções e assumirmos o nosso negócio e depois começar a construir aqui processos. Ok, boa. Eu estou nessa parte também agora de construir processos porque ainda tenho algumas partes do meu negócio que dependem muito de mim e agora estou a tentar construir também para poder sair dali das partes que dependem de mim. E estou a ler um livro que é top, não sei se alguma vez tu gostas de ler. Gosto muito. É um livro que não sei se já viste nos meus stories, mas chama-se Buy Back Your Time, que é compra de volta ao teu tempo, que é tipo Nunca li. um empreendedor que está. Basicamente é explicar como é que uma pessoa, um empreendedor que está super. O trabalho depende todo dele, como é que ele se pode sair de lá do meio. E então está fixe. Se quiseres, posso partilhar contigo algumas coisas, pode ser fixe também, como és mentor de outras pessoas. Se fizer sentido para ti, posso partilhar. Queres que partilhe? Sim, 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 claro. Então, imagina que o livro foi escrito por um multimilionário dos Estados Unidos, que tem muitas empresas, e ele agora tem uma empresa de coach, é coach de tipo grandes empresários. Basicamente, ele ensina aos empresários a que o negócio não dependa deles. E ele está lá a contar o que faz. E ele disse assim: o primeiro erro quando tu estás com o trabalho todo dependente de ti, que está tudo dependente de ti, é contratares uma pessoa para crescer o negócio. Tu não tens que te preocupar em contratar uma pessoa para ela crescer o teu negócio. Tens que te preocupar em contratar uma pessoa para tu ganhares tempo. Que é uma coisa completamente diferente. Em vez de ele fala em inglês, que aquilo é tudo em inglês, ele assim: Don't hire to grow your business, hire to buy back your time. Tipo, contrata para comprar o teu tempo. E normalmente ele depois tem lá, tipo, tem um quadrante, que ele tem um desenho, em que ele tem um quadrante, tem um X e o Y, o eixo do X e do Y, dividido em quatro quadrantes. E tem o quadrante da delegação, tipo, delegar tarefas que tens que delegar, tarefas em que tu tens que estar lá, que é as tarefas em que tu és realmente bom. Tem lá, pronto, esse tipo de quadrantes. E depois ele diz-te, tipo, as primeiras tarefas que tu tens que delegar. Imagina, ok, tu estás estás com o trabalho até por aqui e não consegues sobreviver. Primeiras coisas que tens que delegar: trabalho administrativo. Pá, encontra pessoas para te passar as faturas, para te comprar materiais, para te não sei o quê, não sei o que mais. Estás a ver? Ele começa ali a explicar tudo. E agora estou numa fase do livro em que ele está a dizer uma coisa muito interessante, que é, quando tu enquanto empreendedor, passas por três níveis. O eu presa, que tu disseste,
não é? Em que tu, no fundo, tens uma especialidade, no teu caso era a fisioterapia, começaste a exercer essa especialidade, começaste a ter consultas, e em troca das consultas as pessoas pagam-te. Até que chegas a um momento que tens a tua agenda cheia. E tens que passar para o próximo nível, que é o nível. Aliás, o primeiro nível ele chama, que é o nível do empreendedor empregado. Tu és empregado da tua empresa. Depois passa para o nível de Uhum. empreendedor, em que tu começas a contratar pessoas e tu começas a ter um bocadinho mais de tempo. E depois passas para o terceiro nível, que é o nível que ele chama de criador de império, em que tu já não estás a trabalhar no dia a dia, estás a trabalhar na visão da empresa, estás a trabalhar, no fundo, a ser o estratega da empresa. E ele diz que na primeira fase, quando tu és o empreendedor, basicamente és o empregado da tua empresa, tu trocas tempo por dinheiro. Na segunda fase, é quando tu és empreendedor e já tens alguma equipa, tu trocas dinheiro por mais tempo. Tipo, vais pagando a pessoas para comprares mais tempo. E na última fase, tu trocas o dinheiro de todas as pessoas que estão a trabalhar por ti por mais dinheiro. Ou seja, vais investir em coisas que te vão dar mais dinheiro. E isto está a ser fixe. E depois ele está a contar lá uma maneira de construir processos, que é a maneira que eu estou a adotar para mim, que é, grava o teu dia-a-dia todo. Grava mesmo tudo. No meu caso é no computador, grava tudo. Então eu ponho-me a gravar tudo. Eu estou a gravar tudo neste momento. Estou com outros dois gestores de tráfego, neste caso, e estou a gravar tudo o que eu faço. Estás a ver? Eu aqui faço assim, decido assim, penso assim, tá, tá, tá. Pronto, depois vou cortar isso em trechos e embaixo de. E isto é uma maneira de treinar a equipa depois, que é, não sei se é isso que tu fazes, mas embaixo de cada vídeo, imagina que eu estou a fazer um vídeo de como massajar as costas. Tu metes lá a dizer o que é que tu fazes quando estás a massajar, metes-te a fazer um tutorial, no fundo estás a fazer uma massagem e estás a explicar o que é que estás a pensar enquanto estás a fazer. E depois, quando contratas alguém, metes a pessoa a assistir a esse vídeo e em baixo ela tem que escrever o passo a passo daquilo que tu fizeste e daquilo que tu disseste. Se ela escrever mal ou se tiver algum ponto que ela não escreveu, tu vais falar com ela. Estás a ver aqui nesta parte, é importante que também tenhas em consideração isto, que por acaso não colocaste aqui no passo a passo. E isso vai fazer com que a pessoa fique mais treinada. Percebes? Porque ela teve o trabalho de escrever. Faz muito sentido. Pronto. Sim. E ele está a dizer isto. E eu então pensei, realmente eu não perco muito tempo a construir processos. Vou começar a gravar o meu dia a dia. É só gravar o meu dia a dia, depois meto alguém a escrever os processos por baixo. E eu pensei, é mesmo preguiçoso isto. E fiquei super contente quando eu pensei, isto é mesmo preguiçoso. E pronto, claro que dá trabalho, estou a exagerar com o ser preguiçoso, mas pronto, foi assim que ele está a explicar lá no livro. E é sempre aqui a mesma questão: é não te preocupes. Preocupa-te só em comprar o teu tempo. Compra tempo, tens que ter mais tempo, mais tempo, mais tempo. E ele está sempre a bater nessa tecla. E eu acho que é fixe. É fundamental. Eu costumo dizer que nós podemos ter duas coisas, ou tempo ou dinheiro. E quando nós queremos tempo, nós temos que gastar dinheiro. E acho que aqui depois é uma questão de percebermos qual é a rentabilidade e isto tudo face para um objetivo mais à frente, um objetivo anual, sei lá, 3 anos, seja o que for, para nós conseguirmos escalar por aí. Porque todos nós, se quisermos, nós podemos poupar muito dinheiro em marketing, numa série de serviços, numa série de coisas. Mas eu digo, e nós vamos fazer tão bem quanto, por exemplo, conforme tu fazes, e eu vou fazer tão bem qualquer coisa que outra pessoa faça, e eu vou conseguir fazer isso em tempo útil também? Muito provavelmente não. Então, às vezes, a questão é percebermos onde é que está a nossa rentabilidade. O nosso valor hora enquanto CEOs é muito alto, muito alto. Mas se nós vamos estar a fazer tudo e mais alguma coisa, então alguma coisa se passa, porque nós, na verdade, não conseguimos estar em tudo. Nós conseguimos perceber um pouco de tudo. Eu percebo um pouco de marketing, de gestão de finanças, de equipa, de vendas, processos, estratégia, está tudo ok. Mas eu não consigo fazer tudo de tudo. Então é normal que, sei lá, eu consigo ler um balancete, mas eu não sei criar um balancete, eu não sou contabilista, né? Então eu tenho que ter uma contabilista que me ajuda a alavancar a equipa. Né? Por isso faz todo sentido essa questão até do gravar, porque tu aí, até com a gravação, tu consegues replicar isso de um para N. Tu tens agora um colaborador só, ok, deu-te trabalho para esse colaborador, mas se a seguir vierem mais três, o trabalho já está feito. Sim. E é que depois Por é isso uma sim, faz coisa todo sentido. fixe, que isto do gravar permite uma coisa, acho eu, fixe, que é, tu construíste os processos, o Márcio construiu os processos para a empresa. Daqui a um ano, se calhar os processos vão ter que ser revistos. Mas ele já, a própria pessoa que passou por os processos, o teu colaborador que passou por os processos, já percebeu como é que se constroem processos. É gravar um vídeo do que ele faz no dia a dia. Então, ele próprio, se quiser renovar o processo, tipo, o processo mudou, é fácil. Grava o que ele está a fazer no dia a dia. Olha, estou a fazer isto, estou a carregar aquilo, estou a fazer. E depois é outra coisa boa que é, eu neste momento,
tenho duas pessoas a criar conteúdo que são muito melhores do que eu, felizmente. Eh, e é burrice nós, quando temos umas pessoas que são mais inteligentes do que nós, na nossa empresa, nós não aproveitarmos o conhecimento delas para ficar dentro da nossa empresa. Porque se essa pessoa amanhã vai embora, o conhecimento foi com ela. Agora, se essa pessoa gravou um curso, Exatamente. se ela gravou um curso a explicar como é que faz, é muito mais fácil depois vir uma pessoa de fora e replicar exatamente aquilo que a outra pessoa fazia. Percebes? Eu acho que nisso Claro também que sim. é. Ou seja, o teu padrão de qualidade tem tendência a manter-se. A manter, acho eu, pelo menos é aquilo que eu tenho pensado. Não sei, depois vou ver na prática como é que é. Mas é isso que eu tenho pensado. Isto faz sentido para ti também? E faz todo sentido, até porque quando nós estamos a falar nisso, tudo bem que estás a falar de um conhecimento que um colaborador teu tem, mas estamos a falar de processos que são da empresa. Estamos a falar de documentos importantíssimos, estratégicos, que são da empresa. Então é importante que isso fique documentado, porque senão é aquilo que tu dizes. Esse colaborador sai e saem todos os processos da empresa com ele. Então isso é quase até obrigatório colocar no lembrete e dizer, pedir ao colaborador para fazer, documentar o processo X. Parece que é uma perda de tempo, mas na verdade é um investimento. Porque mais do que dinheiro na conta, os processos são sempre muito importantes. Ou seja, se tu quiseres, imagina que a tua empresa tens uma sede e ela incendeia ou coisa do género. Se tu queres abrir a sede noutro sítio, tu sabes perfeitamente como é que vais fazer, porque tens os processos. Se tu vais abrir sozinho e se tu não tens os processos documentados, então tu vais ser muito solicitado para que os processos sejam passados para fora. Mas se tiveres esses documentos, torna-se muito mais fácil. Sim. Podes quase que delegar e aquilo começa a replicar muito mais rápido, não é? E é essa a estratégia. E isso depois é o que é giro no negócio. Sim, é isso que estavas a dizer. É como uma altura houve aí uma. Como é que se chama? Uma trend nas redes sociais em que basicamente era assim as pessoas. Se a tua empresa estivesse a arder, o que é que tu levavas? Quais eram as primeiras coisas que tu levavas ou o que é que não deixavas de levar? Não é? No teu caso era levar os processos. Ela podia arder, mas os processos tinham que ir comigo. Era isso. Exatamente. O mais jerico, o bonsai, isso tudo, isso ficava tudo. Ficava tudo. Menos os processos. Porque os processos é que vai a dizer o tintim por tintim Sim, o que é que as pessoas têm que fazer. exatamente, porque se pensarmos em o que é que tu queres replicar no teu negócio, basicamente são processos. Ou melhor, os processos vão ser a base dessa replicação, dessa multiplicação. E se tu estás sozinho a iniciar, é uma coisa, está tudo bem. Mas depois se estás com. Se tu tens já uma equipa e se tu queres reiniciar, como estávamos aqui a falar hipoteticamente no incêndio, é muito mais fácil. A questão até é, e avançando isto aqui até um pouco neste tema, a questão muitas vezes é que quando as pessoas têm a noção de que precisam de ter um processo, já têm clínica montada há 10 anos, têm uma equipa grande e só depois é que começam a perceber que na verdade esses processos valem, Deviam. valem a pena e que são necessários. E eu estou aqui a tentar. É fazer o caminho ao contrário. Sim, eu estou aqui a tentar pegar, ou a minha linguagem está a ser um bocadinho mais para quem está no início e não entende muito bem o que é os processos, percebes? Porque eu quero mesmo que também ao chegar a essas pessoas elas percebam, ok, eu preciso ter isto. Mesmo que eu não saiba o que é, eu preciso ter isto, percebes? Porque eu tenho vários clientes nessa fase e eu queria mesmo que eles, opa, se ouvirem isto, ao menos eles percebam, ok, olha, eu Sim, preciso disto, preciso tirar tempo para isto. Às vezes mais sim, vale ter um sábado sem consultas e só tratar disto do que passar sábado só a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar e chegas ao final de um ano e pensas: epá, estou no mesmo ponto de quando comecei, deste ano, e não saio daqui. exatamente. E Tem eu, mais aquela faturação, mas o ponto é o mesmo. aí é É isso. isso mesmo. E às vezes mais vale. Eu sei que isto às vezes parece. Para quem é profissional de saúde, por exemplo, parece um pouco missionário, diria, nós dizermos, eu não, ou ouvirem-me dizer, eu tenho 2 vagas e eu prefiro dedicar esse tempo à estratégia do que atender 2 clientes. Dizem, não, Márcio, mas tu és profissional de saúde, tens que atender as pessoas. Sim, mais ou menos. Porque é verdade que eu tenho que atender as pessoas, mas eu tenho um tempo dedicado a isso. Porque depois é importante que eu também tenha noção de que a minha clínica tem outras necessidades em que a gestão da equipa, a gestão de tudo, não é? A gestão operacional,
são necessárias. Então, se isso existe, eu tenho que dar resposta. Não posso ser só o profissional. Porquê? Porque a partir do momento que nós temos um negócio, uma clínica, nós deixamos de escolher que somos só profissionais de saúde. É isso. Embora que parece que até é quase como uma necessidade, tu nunca vais ser ninguém se tu fores profissional de saúde e estiveres a trabalhar por conta de outrem. Tu só és alguém se fores um profissional de saúde e se tiveres o teu próprio espaço. E na verdade isso não é bem assim. Mas Quem tu tem a bem sentes que mais isso é empreendedor uma. Desculpa consegue mantê-lo. interromper-te. Tu sentes que isso é algo que já está a ser quase que imposto a quem é profissional de saúde? Ou seja, ele sente-se nessa Sim. obrigação? Sim, porque parece que é um passo seguinte que é importante ser dado. Hum, E eu quero trabalhar com a minha autonomia, com os meus horários, com as minhas ideias. Ok, está tudo certo, não tem problema nenhum. Mas agora vamos pensar: tem a ver empreendedora? Gosta de trabalhar horas extra ou está à espera de um horário das 9 às 6? Cada vez mais, e está tudo certo em ser assim. As novas gerações têm mais dificuldade, por exemplo, em trabalhar mais horas, porque os objetivos também são outros. As novas gerações têm mais dificuldade em aceitar um horário ao sábado, ou então aceitar horários a partir das 19. Eu vejo em muitas entrevistas de emprego que nós temos cá: olha, eu quero, mas é só até às 6. Olha, mas e se for às 7? Excepcionalmente. Mas está tudo ok. Nós é que nos temos que adaptar a essa realidade, porque há gerações e gerações. Se nós formos ver então aos nossos avós, bisavós, então aí não havia fins de semana sequer, não é? E a geração começou a mudar um pouco disso em termos de prioridade. Mas sim, é uma coisa que acontece muito. As pessoas têm a sensação de que saem da faculdade, trabalham algum tempo e têm que abrir um espaço. Só que para ok. isso é preciso, de forma a ser mais fácil, gerir o negócio, é importante pensarmos: eu tenho capacidades para? Será que é mesmo isso que eu quero? Porque isto não é só uma questão de depois dar consultas, é fazer aquilo que é preciso ser feito. Sim, E depois fazer há aquilo rendas que é para preciso ser pagar, feito. há espaço para pagar, há tudo para pagar. E isso às vezes não é só pensar nas Exatamente. consultas. Sim, Sim, isso é uma parte. Isso é então uma tu parte. achas que existe pressão social? Eu essa parte não sabia. Tipo, no sentido de, imagina, eu tornei-me profissional de saúde, agora sou, os meus pais em casa até me dizem: agora devias era abrir o teu próprio espaço, porque é que não. Achas que isso existe? Sim, ok, embora não seja uma pressão direta, mas é uma pressão indireta. Quase para se trabalhar bem, para ser alguém na vida, tem que se ter a própria clínica. Mas isso é mais uma questão de ego, honestamente. E dizes-me: ó Márcio, mas tu então tinhas um ego dos diabos quando tu decidiste abrir a Fideo aqui. Talvez até, mas eu abri com um intuito diferente. Eu abri o meu espaço, não foi por carolice, foi mais por. Na altura, para teres ideia, eu trabalhava em 12 espaços diferentes todas as semanas. 12. Eu tinha uma manhã num, uma tarde no outro. Andava sempre a saltar de sítio em sítio. E eu abri o meu espaço de propósito para eu trabalhar fora de horas. Para trabalhar, eu na altura trabalhava o sábado inteiro, mas era para trabalhar ao domingo. Se eu quisesse ir dar lá consultas às 10, eu ia. Quem eu quisesse. Porquê? Porque aquilo nem sequer estava publicitado. Era só o meu espaço. Sim. Portanto, não foi com o intuito de eu vou fazer crescer. Isso veio depois. Em que de Ganhaste o repente eu gosto. estava a trabalhar e vinham abrir à porta. Nem foi tanto por aí. Sim, claro que sim, claro que sim. Mas de repente começava a vir abrir à porta, a vir bater à porta. E tipo: olha, é aqui que fazem terapias, não é? Porque eu já vi pessoas a entrar e a sair. Eu digo: sim. Mas como é que teve conhecimento? Olha, porque disseram-me que aqui faziam e disseram-me que viam muita gente a entrar e a sair e na altura eram só amigos e familiares. Portanto, onde é que eu quero chegar com isto? Nós conseguimos ter, e nem toda a gente tem que ser CEO para ser feliz. Muita gente até é mais feliz sem ser CEO e está tudo ok. Conseguem ter boa rentabilidade, conseguem ter bom fluxo de caixa, bom dinheiro e terem na mesma o seu horário e conseguirem desempenhar as suas funções. E E se está tudo calhar, ok. e se forem Sim, bons, acabam por receber bem e tipo, não têm que cansar a cabeça, não é? às vezes mais até, às vezes mais. Pois é Por isso. isso, Há se períodos pensamos do no valor negócio em que. monetário, sim, às vezes mais. Sim. Claro, claro. Por isso nem toda a gente tem que o fazer, sim. Eu acho, e realmente eu concordo contigo. Ainda hoje estava no carro a vir do almoço e eu vinha a pensar, a minha geração, porque eu sinto que é a minha geração e os mais novos também, estão muito preocupados em o lifestyle. Estás a ver? O importante é ter um lifestyle, e viajar para aqui, viajar para acolá, viajar. E está tudo bem, desde que trabalhes para isso, não é? Pelo Claro. menos é a minha visão, entendes? Para mim está tudo bem, cada um tem a vida como acha que deve viver e eu não tenho nada a ver com isso. Acho é que nós temos que, as nossas ambições têm que ser suportadas também pelo trabalho que nós fazemos, não é?
E não, eu quero ter o carro XPTO, quero ir viajar para não sei onde, mas depois trabalhar, não, trabalhar só trabalho até às 6. Isso aí, Claro. agora se me disseres, não, quero ter uma vida simples, pá, uma casinha, a minha família, não me chatear com bem, quero ser bem, estar bem no meu trabalho também, que eu tenho, conheço pessoas assim, que é, não me quero chatear muito com o meu trabalho, faço o meu, tento fazer o meu melhor, tento ser o melhor possível no meu trabalho, pá, mas depois do trabalho não sou um iludido com ir para aqui, ir para lá, comprar isto, pá, para mim, entendes? E para mim está tudo bem, é feliz, e o que importa no final de tudo, e eu costumo dizer muitas vezes essa frase, no final da vida o que importa é ser feliz. Portanto, Sim, é isso mesmo. E fazer aquilo que faz feliz. O negócio em si, o facto de nós termos CEOs, é aquilo que também nos traz. É a felicidade de implementar. Por exemplo, ainda agora fiz o evento. Para mim foi uma felicidade enorme. Houve uma fase em que eu estava lá sentado, a pensar, e eu fiz estava só isto, a olhar para as pessoas. Isso. eu fiz Olha, isto. foi espetacular. Porque pá, já meti aqui duas ou três piadas. Olha, tive entrega de prémios. Olha, agora aqui as pessoas estão a confraternizar, olha, estão-se todos a rir, olha, foram lá para fora e aquelas pessoas nem sequer se conheciam e agora estão todas ali juntas. Olha, foi a Fisioquí que uniu estas pessoas. Missão cumprida. Pronto, isto traz, diz-me, tiveste lucro com aquilo? Não, pelo contrário, porque há Isso muito custo há um envolvido e as LTV pessoas não depois têm noção. associado também. Depois há um LTV associado a isso, que isso também é o mais importante depois, que é o efeito de Sim, comunidade, não é? Começas a pensar, as pessoas agora sim, é sentem-se. isso, é isso, é E isso. mais do que os próprios falar de negócio nesse aspecto, é falar mesmo de estou a fazer a diferença na vida das pessoas. Que isso é muito importante. Olha, eu posso ser completamente honesto, quer isto tivesse a ser gravado ou não. Eu fiz 100% por essa razão. É, Esquecendo o que é o LTV, foi precisamente por essa razão, porque eu senti que tinha que ser este ano que eu tinha que fazer alguma coisa para sentir que as pessoas estavam unidas. Só isso. E que conseguiam ter a comunidade, o grupo, e que conseguiam sentir que a Fisioquí podia ser uma ligação. Foi é só isso. mesmo por isso. O resto, E olha, eu acho que quando nós fazemos as coisas de entrega. coração, como tu estás a dizer, quando fazes de coração e as pessoas realmente sentem que é feito de coração, no caso, depois o dinheiro aparece. Portanto, não é. E pelo menos é o que eu acredito, ok? Eu acredito que quando tu fazes as coisas de forma Sim, genuína, procuras ajudar, seres mesmo uma pessoa verdadeira, honesta, unes pessoas, as pessoas são mais felizes porque tu as uniste, elas automaticamente também querem vir para a tua beira porque à tua beira sentem-se bem. Pelo menos é a forma como eu sim. penso. E até se formos a ver nesta área, nós, há muitos anos atrás, tu querias saber qualquer coisa sobre gestão. Havia um curso ou outro online, super caro, porque não eram muitos, a concorrência não era muita, o nicho era grande, e havia muitos livros. E depois havia as universidades. Hoje em dia não. Hoje em dia há muito conteúdo gratuito que fala sobre persuasão, que fala sobre vendas, que fala sobre muita coisa. Só que uma vez eu tirei um curso de marketing, foi espetacular esse curso. E na altura o formador dizia: as técnicas que vocês vão aprender, os gatilhos mentais, vocês devem pensar que têm que utilizar isto com muita responsabilidade. Isto não, vocês conseguem enganar as pessoas, mas não é por isto que vocês vão fazê-lo. Vocês vão fazer isto da melhor forma possível, da forma mais genuína. E se vamos a ver, cada vez mais nós estamos numa sociedade, eu considero, um pouco mais falsa, desonesta, em que há ali um pouco mais de interesse. E estas relações pessoais começam-se a perder mais um pouco. Mas ao mesmo tempo, ainda bem, porque as pessoas estão mais atentas àquilo que é a falsidade, conseguem descascar mais facilmente as camadas da personalidade que são mais superficiais e mais falsas. E se nós vamos fazer alguma coisa que deixa de ser autêntica, estamos simplesmente a mentir. Sim. E isso, mais cedo ou mais tarde, é É notado perceptível. pelas Então pessoas, isso claro. cai muito fácil em saco roto, não é? Concordo. Por isso é que eu acredito sempre na autenticidade, não pensando que, olha, eu vou ser autêntico porque depois a seguir vem o lucro. Não, eu vou ser autêntico porque eu quero realmente ajudar. E dinheiro? O dinheiro é uma consequência. Porque eu Claro. tenho que fazer aquilo, acima de tudo, aquilo que me faz mais feliz. Seja ser CEO, seja ser terapeuta de medicina chinesa, fisioterapeuta, o que for. Mas o importante é fazermos aquilo que faz mais feliz. O resto vem por acréscimo, que era aquilo que dizias e Concordo. bem. Concordo. Só que sabes que isto das redes sociais também veio trazer esse problema de muito ego. As pessoas só querem partilhar a vida delas e depois as outras pessoas parece que a vida dessas pessoas é toda perfeita. Depois as outras pessoas sentem-se mal porque aquela vida parece perfeita e é um bocado.
Por acaso, era isso que eu vinha mesmo a pensar hoje. Eu vinha a pensar no carro sobre isso. Apetece-me fazer um vídeo a falar sobre isso, do género. Não percebo, no fundo, a dar a minha opinião sobre isto da sociedade. Mas eu depois disse, vou perder agora aqui para aí 5 minutos a gravar um vídeo e tenho trabalho para fazer. Vou para o trabalho que eu tenho coisas para fazer que são mais importantes. E acabei por não o fazer, mas é isso, concordo com o que tu acabaste de dizer. E até acontece muito mesmo no meio de CEOs, porque é muito fácil nós vermos hoje em dia uma série de CEOs a publicarem uma série de coisas sobre a sua equipa, sobre a clínica, e aquilo está sempre muito sobre rodas, e olhamos de repente para a nossa e dizemos, E eu sou mesmo caramba, mas eu mau. gostava de ser assim. É mesmo isso. Então acho que é importante, um dos princípios é a não comparação. Uma coisa é absorver um bom exemplo. Olha, eu gostei daquilo que aquela pessoa fez, e aquilo que fez está muito certo. Olha, ele fez ali um team building com aquela equipa, em que eles nota-se realmente eles gostaram muito daquilo. Olha, vou experimentar com a minha. Está tudo bem, mas, pois é, eu não tenho equipa. Ok, então faço depois, mas eu absorvo. Em vez Sim, de eu sim. pensar, eu não tenho equipa, eu adorava ter, olha, aquele é que tem sorte. Não, isso constrói-se. Eu costumo Eu dizer tenho o mesmo que pensamento que é, tu. eu costumo dizer que há uma coisa muito que nós na nossa área lidamos muito, que é na área da gestão, e que nos desafiamos muito, que é o medo de falhar. E é um medo que muitas vezes até vem, que vai estragando gerações inteiras, que vai inclusive sendo quase como camuflado, tapado pela razão, pela nossa voz da consciência, supostamente. E o que é que muitas vezes dizemos? Olha, bom, às tantas não é o momento certo. Olha, mas e se isto der errado? Olha, às tantas, se eu fizer, isto pode correr mal. Então é melhor não. E às vezes nós não conseguimos lidar com aquilo que nós conseguiríamos fazer, dar os 100% ou os 200% e depois lidar com o falhanço. Então é mais fácil eu chegar à minha zona entre o conforto, aquele limbo entre conforto e desconforto e dizer, olha, eu testei e a partir daqui é melhor não, porque senão eu falho e depois posso não conseguir lidar com isso. Mas aqui a questão é mesmo, nós temos é que experimentar e dar-nos à oportunidade de falhar, porque só aí é que nós aprendemos. E o ser humano é muito isto. É. Uhum. Eu acredito que a gestão, mais uma vez, como nós falámos no início, a gestão é muito de nós. Nós desenvolvemos a gestão e quando nós vemos o reflexo fora, significa que muita coisa mudou cá dentro primeiro. Então, este desafio, este limbo, este saber lidar com o stress, não saber lidar com o stress, fracassar, não fracassar, é isto que depois nos faz crescer. Sim. Acaba por ser, é as tuas crenças, no fundo, é tu, aquilo que tu tiveste que trabalhar em ti, em termos daquilo em que tu acreditas, para depois poderes ter coragem em momentos que se calhar uma pessoa que nunca trabalhou em si vai dizer, aqui, daqui já não passo. E outra pessoa vai, Melhor passo, não, eu vou passar. Sim, é ora nem isso, mais. é isso. Olha aí, Ahm, não tem problema, vamos levantar. é isso. Opá, eu acho que nos Estados Unidos tem muito essa mentalidade. É, a empresa, sei lá, a minha empresa foi à falência, não faz mal, já aprendi, agora vou abrir outra. Olha, fui outra vez à falência por outro problema, não faz mal, já aprendi duas vezes, vou abrir a terceira. Nós não somos muito assim e eu confesso que tenho que trabalhar essa parte em mim ainda. Acho que eu às vezes tenho medo de falhar e às vezes para evitar falhar, às vezes não. Eu vou arriscando, ok? Eu arrisco, de vez em quando arrisco, mas quando sinto que posso estar ali a falhar, porque eu ainda não lido muito bem com o meu falhanço. Ou seja, eu lido bem, eu assumo rápido que falhei, ok? Eu assumo rápido e digo, olha, falhei. Só que depois fica muito naquilo. Porque é que eu falhei? Eu devia ter estudado, eu não estava preparado, eu devia. Percebes? Eu fico ali a remoer nisso. E portanto, eu ainda sei que preciso de trabalhar bem isso. Agora queria-te deixar aqui uma pergunta que é, no teu entender, o que é que tu achas e da tua experiência como mentor também de negócios de saúde, o que é que tu achas que limita a maioria dos negócios de saúde de crescerem? Achas que é esta parte das crenças? Porquê? Porque eu também, olha, deixa-me só dar-te contexto sobre a pergunta. Tenho alguns clientes que dizem, epá, eu não quero escalar muito o meu negócio. Ou seja, eu não quero crescer, o meu objetivo não é crescer muito, muito, muito. É ter ali uma equipa de duas, três pessoas, pá, elas estiverem ali, epá, para mim está tudo bem, não quero mais. E está tudo bem com isso, ok? Mas eu acho muitas das vezes que isso tem a ver com crenças. Ou seja, o facto de eles não quererem ir mais é tipo, que o meu ainda não sei como é que é ter três pessoas na equipa ou quatro. Quando eu tiver aquelas três ou quatro, pá, para mim vai estar bom. Mas se calhar quando chegarem às três ou quatro eles estão bem, percebem que está tudo fixe e se calhar até já querem oito. Percebes? Então eu queria perceber o que é que tu Sim. achas que limita.
o crescimento dos negócios de saúde? O que é que tu achas que impede a maioria dos donos de saúde de crescerem mais o seu negócio? Não sei se tens assim algumas coisas que vais Sim. apanhando. Olha, eu acho que existem aqui dois fatores importantes. E um deles é a mentalidade, ou seja, aquilo que tu falavas em relação às crenças, e a bagagem. São dois fatores importantes. Ou seja, muitas vezes a nossa mentalidade é mais insegura, é uma mentalidade mais fixa, uma mentalidade mais rígida, em que não nos permite essa evolução. Que é a tal coisa, olha, eu tenho dois gabinetes e para já está bom. Se eu conseguir aqui mais um cliente, ou mais um cliente, não, mais um colaborador, está ótimo. Mas depois não ganhas mais, não faz mal, mas isto não vai dar trabalho. E muitas vezes porquê? Porque esta mentalidade rígida significa apenas uma coisa, medo. E aquilo que está por trás é uma crença, que é o que é, ou o medo de falhar, ou tentar e depois não conseguir, seja o que for. E depois nós temos aqui outro caminho, que quando nós temos uma mentalidade, e a partir do momento que essa mentalidade existe, nós temos bagagem. Ou vice-versa, que é nós temos a mentalidade rígida, mais fixa, mas depois, na verdade, começamos a fazer formação e começamos a entender mais do processo, começamos a perceber melhor o que é. E isto já nos dá uma certa confiança, já nos dá mais asas para voar. E eu passei exatamente por esse processo. Eu sempre tive uma mentalidade mais estratégica, vá, mais de desenvolvimento, adaptação, mas eu não tinha ferramentas e obviamente tinha medo, porque não sabia como é que se faziam as coisas. E quando aprendi, eu percebi, na verdade, isto até pode ser muito divertido e desafiante. Olha, vai de encontro àquilo que eu sou, então vamos embora. Não é? Sim. Então aqui o processo de mentalidade e conhecimento é muito importante. E rodearmos das pessoas certas. Quando nós não temos o conhecimento, é dizer ao Pedro, olha, tu sabes fazer bem isto? Sei, Márcio. Pronto, então olha, vamos avançar juntos. E quando depois mostras o resultado, está tudo ótimo. Então a partir daí, eu sei que eu não tenho conhecimento, mas eu sei lidar com aquilo, com o teu conhecimento. Eu sei entre aspas, avaliar o conhecimento. Então está bom. Então por aí já está bom. Mas para isso eu tenho que o ter também, não é? Claro, é isso. E por acaso tive um amigo meu que na altura ele é que me disse isso. Quando eu estava muito no início, eu estava muito eu preso sempre, só era eu. Ah, e ele disse-me uma coisa que é, ele também tem negócio, só que o negócio dele já era diferente, ele já tinha muitos anos. E ele estava-me a dizer assim, a maior parte dos teus medos é por causa de não teres conhecimento. Porque quando tu tiveres, por exemplo, tenho medo de recrutar uma pessoa para a minha equipa, mas quando tu aprenderes como é que se recruta, tu já vais perceber, já sabes qual é o caminho. Olha, eu não é como é aquela ideia de, epá, não sei o caminho para o Algarve, não faz mal, eu meto no GPS e eu sei que vou lá ter. E é a mesma coisa, eu não sei Exato. como é que se recruta, precisas do caminho. Pronto, alguém dá-te o caminho e tu já sabes como é que se recruta. Eu não sei como é que se vende, alguém dá-te o caminho e tu já sabes como é que se vende. E portanto era um bocadinho isso. E depois, claro, as crenças, é o conhecimento e as crenças que tu falaste, e é isso. Eu agora sinto que para eu evoluir ainda mais preciso trabalhar ainda mais as minhas crenças, que é algo que eu já faço. Por exemplo, ainda hoje de manhã estava a tomar um banho de água fria e estava a pensar nisso. Tipo, eu sou bom, eu sou não sei o quê. Estás a ver aquelas afirmações de... Isso é Pronto. bom. E Sim. eu gosto disso também. Eu gosto muito dessa parte e pronto, e tento fazer isso. Depois, queria aqui já, para terminar e também para não te ocupar muito o teu tempo, como é que hoje consegues gerir a tua agenda em termos de profissional ou seja, quero falar de profissional de fisioterapeuta, medicina chinesa e gestor. Tens alguma forma de dividir isto? E também mentor, que acabas por ter aqui tanta Sim. coisa, e músico. Portanto, tu consegues fazer muita coisa. Também, pois é. Portanto, Sim, olha, eu fui programando a minha agenda para que eu conseguisse criar aqui um 50-50. Ou seja, neste momento eu tenho 50% de consultas do tempo e 50% dedicado à gestão. Depois, dentro da área da gestão, são momentos em que passam muito rápido. Não é? Enquanto nós estamos com um cliente e sabemos que esse cliente, nós temos, sei lá, um cliente de hora em hora, depois depende das áreas, não é? 45 a 45 minutos, depende. Nós sabemos como é que é o processo. Aquilo vai acontecendo. Ora, agora o cliente A, depois é o cliente B, cliente C, até terminar o dia. Na gestão também é importante que isso aconteça. Ou seja, nós termos, se eu tenho, por exemplo, o dia de hoje. Eu sei que eu quero ter um dia que me vale por 10. Ok, para isso eu tenho que fazer rentabilizar o meu dia. E para eu ter essa rentabilidade, eu tenho que planear. Para eu planear, eu preciso ter tempo para planear e começar. O cérebro vive de rotinas, vive de repetição. Então é importante nós termos aqui uma série de. Eu tenho sempre lembretes a cair no telemóvel a dizer, ok, Márcio, agora é analisar a estratégia. Olha, agora é os KPIs não sei o quê. Olha, agora é as finanças não sei quantas. E as minhas terças ou quartas e partes da quinta-feira é sempre assim.
E eu já sei quando é que os lembretes caem. Para muita gente isto até pode ser chato. Para mim é bom quando eu sei que caem. Porquê? Porque quer dizer que já começa a entrar no mindset daquilo que vai acontecer. E esta divisão de tempo é interessante. Obviamente, depois aquilo que eu pretendo mais não é deixar de dar consultas, porque é uma coisa que eu gosto muito. Gosto muito de estar presente de forma positiva na vida das pessoas, na transformação das pessoas. Portanto, as consultas, até eu não posso dizer sempre, porque o tempo passa e as nossas ideias também mudam, as nossas vontades também mudam, senão ainda hoje eu estava a brincar com Legos e estou com carrinhos, mas para já a minha percepção é de que eu pretendo continuar a dar consultas, mas pretendo estar mais dentro da área da gestão, porque é uma área que me apaixona muito. Boa. E que objetivos é que tu tens, se quiseres partilhar, para a Physiokey? Tipo, qual é a tua visão para daqui a 10 anos, por exemplo? Como é que tu vês a tua Não empresa tenho daqui? visão há 10 anos. Não tens? Não tenho visão há 10 anos, por uma razão muito simples. Eu já cheguei a fazer visão há 5 anos e, passado 5 anos, eu percebi que foi assim de 180 graus ao lado. Isto porque eu considero uma coisa, eu considero que, e atualmente até os próprios estudos na área da gestão mostram um pouco isto, que essa visão que se fazia antigamente há 10 anos, 5 anos, 3 anos, com a evolução das coisas, É o difícil. tempo cada vez é difícil porque há muitas alterações, o mundo está em constante rotação. Então, aquilo que tu projetas muito para a frente, com as alterações todas, tu rapidamente mudas uma ideia. Então diz, olha, na verdade isto aconteceu, mas eu vou ser firme à minha ideia. Não, não, eu não vou ser firme à minha ideia porque eu acredito que agora por aqui isto vai me levar a outro sítio, então eu vou antes por aqui. Uhum. Não é? Por isso eu não tenho, mas se me perguntas daqui a algum tempo, eu tenho uma visão muito boa, que é ter. ah, eu sou muito perfeccionista, sou muito de processo, sou muito de experiência do cliente. Eu gosto quando um cliente entra e tem a percepção de que tudo foi pensado ao detalhe, desde o primeiro contacto nas redes até à recepção, consulta e até à forma que sai, e depois o resto da sessão já fora. Eu sou muito essa pessoa. E depois, fora, claro, o componente técnico em si dentro do gabinete, mas isso são os mínimos olímpicos. E eu vejo, por exemplo, com os processos tão detalhados e tão simples, em que eu nem sequer tenho que estar atento a isso. Ok. Esse é o meu objetivo. Ou Apenas seja, é acontece. ter uma clínica. Como? As coisas Como é que desenrolam disseste? naturalmente. Sim, e não estar dependente de mim. É ter uma clínica cada vez mais independente. E eu sair, felizmente não me magoou o ego, se isso acontecer, está ótimo. Até mesmo na parte da gestão, se eu tiver alguém a tomar as minhas decisões, está tudo ótimo. Quer dizer que aquilo que eu fiz foi formar alguém e ajudar alguém a fazer crescer e a desenvolver também alguém nessa área, obviamente que goste e que queira, e fazer com que isso também aconteça. Eu Eu, acho que há muitos anos eu, atrás, eu era professor de artes marciais e, e sempre gostei de fazer desenvolver as pessoas. Já dei aulas de outras coisas, então eu gostei sempre muito da área da formação e acho que estarmos presente em paralelo à saúde na vida das pessoas dessa forma, ajudá-las a desenvolver, isso é excelente. Por isso essa é a minha visão. eu revejo-me muito em ti. Olha, podes. Uma coisa que me deixa altamente feliz, mas mesmo muito feliz. Eu vivo numa aldeia, ou seja, aqui as pessoas, toda a gente se conhece. E uma coisa que me deixa feliz é, por exemplo, vejo alguém na rua que vai a pé para casa e eu conheço a pessoa e eu digo, entra aí no carro e levo à casa. Isso deixa-me feliz. Eu sei que é uma coisa assim, para quem vive na cidade, é uma coisa que se calhar é estranha. Mas ainda ontem, por exemplo, estava ali, aqui numa lojinha na nossa aldeia. E estava um senhor que eu conheço que é cadeirante, ou seja, ele não pode sair da cadeira, não tem pernas, não tem nada. Ele queria alguma coisa da loja, eu estava dentro da loja, o que é que você quer? Ele quer não sei o quê. Eu fui lá buscar, trouxe-lhe, levei o dinheiro dele, vim trazer-lhe troco. Pá, e aquilo, acreditas-te que aquilo é a coisa que mais me faz feliz? Isto para chegar aonde? Para chegar ao ponto que tu disseste, que é, se tu encontrares alguém para estar na gestão também, que tu ficas super feliz, não tens orgulho em relação a isso. Eu acho que isso a mim é o que me deixa mais feliz. É eu saber que consegui encontrar um talento numa pessoa, que era a gestão, por exemplo, colocá-la no sítio que a faz feliz, que é fazer gestão, e tirar o melhor. No fundo, é encaminhar a pessoa para aquilo que se calhar é a missão de vida dela, porque às vezes há pessoas que estão meias perdidas, e se tu conseguires analisar a pessoa e conseguires, esta pessoa era boa naquela função, e se calhar ela ia ser muito mais feliz, a vida dela ia ser muito melhor, portanto, eu vou tentar colocar naquela posição, se ela quiser, e depois vamos ver se ela gosta de estar lá.
Porque eu acho que este pelo menos, Exatamente. é onde eu me sinto feliz. É perceber isso. É, olho para o Márcio, o que é que o Márcio é bom? O Márcio é muito bom nisto, nisto e nisto. Epá, o Márcio, se estivesse a fazer aquilo, de certeza que o Márcio ia ser incrível. E se calhar ia ter retorno financeiro para a vida dele, para a vida pessoal dele, ia se sentir feliz no trabalho dele, ia chegar a casa e ia estar feliz com a mulher. E isto, para mim, é o que me deixa mais feliz. Por isso, eu não consigo interpretar isso de me substituírem como ego. Eu penso antes de, ei, consegui pôr aquela pessoa na posição que ela nunca imaginou ter, se calhar, e que ela está e que é feliz lá. E eu consegui analisar que aquela pessoa era feliz ali e consegui pô-la lá. Percebes? Por isso, aquilo eleva-me ao meu ego. Ninguém precisa de perceber isso, mas eu percebo e eu digo, "Ixi, é a melhor cena que eu podia ter feito na minha vida." Percebes? E pronto, isso para mim é assim que eu vejo as coisas. Eu não sou muito do ego, do orgulho. Claro que tens orgulho em coisas, que isso é normal todos nós termos orgulho. Mas eu vejo nesta perspectiva as coisas, que é, às vezes há pessoas que não são tão desenvolvidas em termos pessoais, que nem percebem, não se conhecem a si próprias, e que tu de fora consegues conhecer, consegues interpretar coisas que elas são muito boas, e tu colocas-la nos lugares certos e de repente a vida dela parece que muda. Tipo, olha, andei aqui trabalho em trabalho Exatamente. tantos anos, Sim. agora encontrei aqui um sítio e estou bem. Pronto, é isso que eu acho que é bom no nosso trabalho também, não é? Acho que pelo menos Sim, é sim, sim, sim. a minha forma de ver. E É queria aqui, exatamente isso. queria aqui deixar-te outra pergunta que é, se hoje alguém te abordasse, alguém que quisesse abrir uma clínica, te abordasse, era inexperiente, que recomendação é que tu davas a essa pessoa com base na tua experiência? Ou seja, eu sou o Pedro, nunca, não sei o que é uma clínica, não percebo nada disso, nunca tive um negócio, vou à tua beira, Márcio, quero abrir uma clínica, o que é que tu me aconselhas? Olha, passa a publicidade, mas vai frequentar o curso de clínicas de sucesso. Mas basicamente vai aprender a gerir. Não é? Porque é muito mais fácil quando nós temos todo o conhecimento antes de abrir a clínica. Olha, tomara eu ter alguém que me dissesse exatamente isso. Ó Márcio, olha, antes de abrir a clínica, aquele primeiro espaço de 40 metros quadrados, olha, vai estudar e depois abres. Ou queres abrir isso por carolice e até não te interessa o dinheiro da renda e da luz e da água? Pronto, olha, mas vai estudar antes, que é para depois, se tu quiseres crescer, tu cresces em condições. Porque depois o desafio é muito menor. Por isso, sim, é mesmo isso, é estuda. É estudar e rodear-te das pessoas capazes de te ajudarem. Estabelecer parcerias, como nós já falámos logo no início, é estabelecer parcerias, não é prestadores de serviço, é parcerias. Só assim, e infelizmente, por uma série de razões que não vale a pena agora estar a dizer, mas é muito importante quando esta noção de parceria existe. Nós só conseguimos crescer em grupo. Sem dúvida. Há aquela célebre frase que sozinho vais mais rápido, mas em conjunto vais mais longe. E é mesmo isto. Nós vamos mais longe. Não adianta estarmos aqui a atropelar. Isto depois é um jogo de egos que não vale a pena. E claro que não quer dizer que por eu não me enquadrar com determinado tipo de pessoas que elas sejam mais pessoas. Não, apenas não estamos no mesmo registro. Ok, está tudo bem. Caminhos que se separam. Mas o importante é as pessoas estudarem, dominarem aquilo com o qual estão a lidar, por exemplo, como quem abre a clínica, conforme estavas a falar em termos de objetivo, abrir a clínica e rodear de pessoas certas, na área do marketing, na área da contabilidade, seja mais o que for, né? Nas Boa. áreas que depois são necessárias para alavancar o negócio. Portanto, e foi uma boa publicidade, malta, se querem começar bem a clínica, façam o curso da ANS. Até porque depois o pessoal do marketing agradece. Quando o dono da clínica já vem com mentalidade de gestão, é muito diferente. Porque a mentalidade já é outra. Muito. Muito diferente. E olha, para terminar e não te roubar mais tempo, se hoje fosse dia 31 de dezembro, esta pergunta faço sempre, é a última pergunta que eu faço em todos os podcasts que gravo com alguém. Se hoje fosse dia 31 de dezembro de 2026, o que é que gostarias de estar a dizer sobre o teu 2026? É difícil, é para refletir mesmo. Não, eu tenho isso Sabes? muito bem traçado. Boa. Sei. Eu costumo traçar esse plano do ano. O que eu gostaria de estar a dizer neste momento é: olha, Márcio, conseguiste simplificar acima de tudo o processo, conseguiste otimizar e tornar as coisas fluídas com o menor esforço possível. Sei que Pronto. isto parece assim um objetivo pouco ambíguo, mas na verdade o que nós queremos é simplicidade nas coisas. Se nós formos a ver, qualquer rotina que faça parte já do nosso dia a dia, como escovar os dentes, tomar banho, almoçar, jantar, tomar pequeno almoço, é super fácil de fazer. Nós já estamos a contar com isso. Se nós tentarmos de repente introduzir um exercício onde na verdade ele não existe, temos aí como é que eu agora vou 2 vezes ao ginásio e vou correr uma vez ao domingo de manhã? Isto vai ser complicado. Isto é uma taxa de esforço grande. Pronto, ok.
é eliminar essa taxa de esforço, basicamente tornar isto rotineiro e o mais simples e eficaz possível. É mesmo isso. Boa. Adorei. Obrigado por despender o teu tempo para estar aqui. Igualmente.